um dos anos mais importantes porque é um ano de recomeço, é um início, é um ciclo novo da pessoa que está começando. Então ele é um ano que a pessoa, exatamente como 2026, universalmente falando, a pessoa precisa ter atitude, precisa ter iniciativa, é um ano para que você pegue os projetos que você tem vontade de fazer e ainda não fez. Ele é um ano muito favorável para empreender, criar empresas, fazer coisas novas, é um ano favorável para você mudar de emprego, às vezes o universo te coloca numa rota diferente. E eu falo que é o ano que passou o trem, você tem que pular no trem, não duvida, porque é um ano que precisa de coragem. E tenha realmente essa força interior e o lado, né, o pontapé inicial ali que você vai ter que dar. Porque se você não faz nada de novo, você vai comprometer o teu ciclo. Você não vai ter o que construir depois. Você precisa de um início. Você precisa de algo novo. Quando a gente fala de 2026, né, a pessoa potencializa isso ainda. Então você vai ter uma energia do coletivo de novidade, você está vibrando isso, então é fundamental que a pessoa realmente, né, tenha atitude e confie. É um ano de olhar para dentro também, do individualismo, da tua força, não querer que o outro te valide, mas assume essa posição da tua vida. A gente fala assim, não, os espiritualistas vão começar a predominar. Eu acredito que eles sempre estão aumentando, né? Mas o mundo atualmente só vê o aspecto materialista, né? O mundo corporativo e tudo mais, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Qual a influência dos números para o ano que vai entrar? Qual a influência dos números ainda nesse ano que nós estamos vivenciando? E na tua vida, e na tua trajetória, e nas tuas iniciativas, como o ano pessoal pode estar sendo calculado, e outros números diversos. Hoje nós vamos falar muito sobre números, muito mesmo. Uma convidada que já esteve aqui uma vez, teve grande audiência, as pessoas gostam muito dela, e ela está aqui novamente. Carol Graber, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Eu adoro falar sobre número, então me convide sempre, pergunta o que você quiser, e vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo de novo. Muito bom, gratidão mesmo por você ter voltado aqui para a gente poder bater esse papo franco, né? Você que está aí sabe que números são importantes. Tudo tem número. Então, coloca o likezinho para deixar um número cravado aqui, escreve o teu comentário e seja mais um inscrito. Aumente o número de inscritos aqui porque você ganha, porque você recebe mais conteúdos em primeira mão, principalmente de convidadas como a Carol Graber, que está aqui novamente. E nós estamos vivenciando, né, um universo de números, né, algoritmos, inteligência artificial, contas, cálculos. As pessoas estão, acho que, mais ávidas por saber em relação aos números, né? Universo matemático, né? Olha, muita gente começou a ver mais recentemente números iguais. Acho que é uma coisa que tem chamado bastante atenção. Na minha opinião, essas são pessoas mais despertas, mais atentas, porque os números, eles são formas do universo de se comunicar com a gente. E quanto mais atento você está, mais você começa a ver. E você começa a pipocar, tanto número e sincronicidades em geral, que pode ser, às vezes, alguma pessoa vai te dar um livro que é exatamente aquilo que você precisava ler naquele momento, ou você sonha com alguém, a pessoa te liga, sabe aquelas, né? O acaso, que não é tão acaso assim? E os números são uma grande forma dessa comunicação acontecer também. Então, se você está vendo números iguais, olha, não é acaso, tem algo aí para você. E isso eu acho que é interessante, porque tem muita gente que não é assim uma coisa que pouca gente tem falado. Às vezes as pessoas têm um número específico até. Eu, muitas vezes, tenho com 1111. Eu olho no relógio 1111. Uhum. Então, tem pessoas que falam assim, que vê 10 e 10. Mas eu acho que fica marcado, né? Porque você pensa em olhar para o relógio e tem aquele número diferente, né? Então, mas olha só, vamos falar de Fael, então, nesse momento. É muito maravilhoso o que acontece, porque o 11, ele é o seu número principal. Ele é o seu caminho de destino. Então, o que acontece? Quando as pessoas veem o 1111, isso é um número que muita gente vê, é um chamado espiritual, ponto final. Presta atenção no que você está sentindo, no que você está pensando, no teu guia, no seu mestre, no seu mentor. Tem aí uma mensagem para você. Talvez você deva meditar mais, fazer mais orações, ter mais momentos seus e confiar muito na sua intuição. Isso vale para todo mundo. Só que quando você, especificamente, por causa do seu mapa pessoal, vê o número 11, é um chamado para sua missão. É o universo falando, olha só, vai por esse caminho.
Você, inclusive, fez o meu mapa aí, depois a gente pode dar uma olhadinha, que o pessoal é curioso, Uma né? refrescada, né? Uma É isso aí, para refrescada. ver como é que você tá, teu ano pessoal, que momento que você vai viver aqui em 2026 também. Tem todas essas informações aqui, Fael. Inclusive, para o pessoal que está assistindo, né? Existe mapa bom e mapa ruim? Nossa, isso é uma ótima pergunta. E você sabe que tem gente que pergunta isso, né? Eu vejo, inclusive, numerólogos às vezes falando: poxa, você precisa mudar o seu nome, ou você nasceu na data errada. Tem umas coisas assim. O seu nome, ele é perfeito, a data que você nasceu é perfeita, e o seu mapa é sempre o seu propósito, o que você veio fazer aqui. Então não tem mapa bom, não tem mapa ruim. Só que o que que acontece? Os números, Fael, eles são energia. E todos eles oscilam. Então todos eles têm um lado positivo da harmonia e o lado desarmônico da sombra. E aí, se você, por exemplo, está vivendo uma vida empurrando decisões, numa zona de conforto, infeliz, com medo, isso faz com que você vibre o lado sombra. E aí você vai ter perda. Em vez de ter conquista, alegria, você tem perdas. Então, todos os mapas são bons. O que importa é cada um entender a sua missão e viver aquilo de uma forma positiva. A pessoa pega, então, de repente, um mapa, só que não está aproveitando, por exemplo, as predisposições, aquilo que é favorável para ela, e ela, aí, entre aspas, ela pode considerar esse termo, né, que você falou que não existe, mas a pessoa pode falar, não é, minha numerologia não é boa, meu nome não é legal. Não, perfeito, é exatamente isso. Então, os mapas têm sim lá um dom, um talento, essas características positivas, que é onde você deve estimular mais as suas atitudes, onde isso deve te ajudar a tomar as decisões, por exemplo. Então, pessoas que têm mais liderança precisam se colocar com essa autoridade. Mas o que que acontece? No nosso período de formação, principalmente até os 7 anos, mas até os 14, isso é muito importante. O ambiente que a gente vive vai determinar muito em como a gente vai desenvolver esse nosso mapa, os nossos números. Então, poxa, como que seu pai está vivendo? Que tipo de influência que ele está te dando? Você recebeu carinho, recebeu amor, recebeu acolhimento? Soube dividir? Teus pais tinham tolerância ou eles eram totalmente impacientes? Às vezes pais mais ausentes. E aí, para proteção, a criança vai criando ali, né, as armas dela para se proteger. Por exemplo, uma criança que precisa de muito acolhimento, eventualmente ela tinha um pai, uma mãe mais agressiva. Ela sente tanto e aquilo machuca demais. Aí ela precisa, né, se blindar. Então ela começa a colocar uma armadura racional de dureza para não acessar esse emocional. E aí ela fica no negativo, porque ela é uma pessoa extremamente emotiva. Só que ao longo da vida adulta, tudo isso que a gente viveu lá para trás tem um peso, né, uma importância fundamental. Então, tá aqui um recado para os pais, né? Como a gente vive, isso influencia muito também os nossos filhos. Eu acho super importante isso, porque todo mundo tem mesmo que não tenha tido um pai, uma mãe, fica uma referência de algo, ou da ausência, ou da presença. Às vezes a presença pode ser até pior, né, do que a ausência, em determinados casos, se a presença for muito agressiva, muito impactante, né? E é super importante falar sobre isso, né? É fundamental. Então, assim, você falou, às vezes, muitas vezes, aparece no mapa de alguém um desafio com o pai e com a mãe. E aí talvez seja previsto ou já sabido que aquela relação vai trazer testes para a pessoa. E muitas vezes a gente aprende pelo oposto. Então, por exemplo, tive um pai agressivo autoritário, só que na minha vida eu vou ser um pai diferente. Eu não vou repetir o que eu tive. E aí a pessoa faz o oposto. Ou seja, o pai ensinou de certa forma. Aquilo veio como um aprendizado. A criança, né, o adolescente, ele foi desenvolvendo e fez diferente na vida dele. Então, principalmente quando a gente fala de pai e mãe, são figuras ali fundamentais. E às vezes, quando não tem a figura de pai, de mãe, às vezes tem uma figura feminina, tem uma outra figura masculina que chega na vida, né, daquela criança, seja um padrasto, seja um avô, uma avó, ou até às vezes um professor de escola, professor de judô, sabe coisa assim? Que vão ser sim uma referência para né, para aquela criança no desenvolvimento dela. E o que ela absorve ali é fundamental e vai moldando. É muito legal falar isso, porque a gente até conversou numa outra vez, né? Tecnicamente, quem vai escolher o nome da criança não vai ser a própria criança, aqui no nosso mundo aqui, né? Uhum. Então a primeira decisão já vem ou do pai ou da mãe, né? Porque vai ter que registrar a criança com o nome, né? Esse é um outro tema muito bom, porque no fundo é a própria
é a própria alma, o próprio ser ali, espírito, que vai sim tomar a decisão, escolher qual vai ser o projeto de vida dele, o que ele veio fazer aqui nesse mundo, nessa jornada. Os nomes vêm por intuição para os pais, Fael. Existe algo maior que arquiteta tudo isso para que seja perfeito. Então tem infinitas histórias aí de nome, tem nomes que tem, né, 2 L's, Y, toda uma combinação ali diferente, que você fala, nossa, mas por que esse nome é desse jeito? E a numerologia explica, porque cada letra tem um número atribuído a ela, e o nome vai trazer, nome completo, tá? Nome completo, nome de solteira, é fundamental. Se você mudou o nome, seu pai colocou sobrenome quando você tinha 2 anos de idade, não importa, vale o primeiro. A Primeiro primeira registro. materialização do nome. E isso daí, às vezes, que nem você falou, existe todo um coletivo, né? Existem períodos, né, que nomes ficam mais em evidência do que outros, né? Então, por exemplo, anos 80 tinha uma leva de nomes que você vê assim, né, que é a minha faixa etária aí, né? Que eu vejo que na chamada da escola tinham tipo 5 de cada Sim, exemplar sim. ali, né? São nomes muito intuídos, vamos dizer A própria assim. Carolina, né? Nome muito comum lá na minha época, hoje em dia tem pouquíssima. Né, tem muito menos do que tinha. Hoje tem nomes muito populares, assim. Só que o que vale, na verdade, é o nome completo. Então, o sobrenome entra aqui nessa equação também. E aí os pais, às vezes, ficam na dúvida também, poxa, não sabe se coloca um sobrenome, se coloca 2, se coloca 3, como é que vai fazer aquela combinação? Às vezes tem um D, Oliveira, põe o D, não põe o D. Então, tudo isso entra nessa equação dessa intuição. Então, os pais ficam nesse, né, pensando, e de repente alguém fala, nossa, vai ser assim. E tem que confiar. É impressionante, eu atendendo, né, mapas diariamente há tanto tempo, não é possível, como eu me surpreendo, Fael, da perfeição da numerologia. É o que é. A gente está falando de técnica, de número, de cálculo, de algo racional. A pessoa se identifica, não tem como ela não se identificar. Então existe algo realmente maior que cuida para que isso aconteça assim, com perfeição. Mas a gente entrar mais nessa questão de ano, né, de vibração, de cálculos, então, para o pessoal que está em casa, às vezes se perguntando, mas eu tenho vontade, não gosto do meu nome, vamos dizer, a pessoa também, às vezes escolheu lá, né, no intuitivo, agora não gosta mais. Quero mudar minha missão, não gostei desse número. Deixa eu trocar. Aí, então, o impacto, para que muita gente tenha essa pilha, né, o impacto seria muito pouco, então, no caso. Na verdade, assim, existe sim análise de nome artístico, de assinatura. Então, por exemplo, vou casar. Poxa, quero colocar o nome do meu marido. Isso vai impactar como? Que interferência que isso vai ter? Tá? O que é mais harmônico? Ou até para potencializar o teu negócio. Existe essa análise. Isso a gente faz. Só que o teu bem-estar, o teu dinheiro, o teu sucesso, ele vem daquele mapa de origem. Ele vem do seu nome, ele vem da data que você nasceu. E ali sim que está o teu projeto. Porque qual que é o conceito da numerologia? O seu mapa é um projeto de vida que você fez para você mesmo antes de você nascer. Que tem a sua personalidade, que tem a sua jornada, que tem seus aprendizados, seus desafios. E quando você entra em contato com o seu mapa, é como se fosse relembrar, refrescar sua memória de algo que você mesmo planejou. E quando você sabe disso, você tem o teu guia, você tem um mapa, você tem um GPS, você tem uma bússola. E você sabe por que caminho você precisa ir. Porque a gente muitas vezes, né, pega aquela estrada mais curva, estrada de terra, que tem uns buracos, e a gente sai da nossa rota. Isso faz com que às vezes a gente precise de mais esforço. A gente cansa mais. Porque você não está, né, naquela rua clara, transparente, que tem o teu norte. Então essa é a beleza da numerologia, você se reconhecer, é você voltar para quem você é na tua origem, entender que sim, você passou por várias situações, você pode ter passado por um monte de aprendizado, um monte de desafio na sua vida que te, né, foram difíceis, sofreu, enfim, mas te trouxeram até hoje, em quem você é hoje. E hoje, adultos, responsáveis, maduros, a gente tem que assumir isso também, sair de qualquer posição de vitimismo, por exemplo, e tomar daqui para frente, o que eu quero fazer? Tudo bem, tive um pai agressivo. Tudo bem, tive um relacionamento abusivo. Mas hoje eu tô aqui. Eu quero repetir esse padrão? Porque se a gente não se trabalha,
É muito comum que venha mais uma pessoa e vai te trazer exatamente aquilo que você ainda não cuidou e curou dentro de você. Aí tem até aquelas justificativas, né? Ah, eu fui criado assim, então meu filho seja assim também. Às vezes a identificação é reversa, mas às vezes ela segue o padrão, né? Pois é, não tem dúvida. E se você acredita num negócio desse, não tenha dúvida que assim será. Ah, eu tenho diabetes, minha mãe tinha diabetes, meu filho vai ter diabetes, então tem que fazer. Sim, você está criando isso, essa realidade para sua família, né? Tanto para trás quanto você perpetua isso. Então, cada vez mais, viu, Fael, eu vejo assim, eu fico maravilhada com o poder do nosso pensamento, tá tudo aqui dentro. A gente tem uma força gigantesca e um poder, né, para o bem ou para o mal também. Então você pode mudar, mas você precisa mudar esse padrão de pensamento. Ah, eu não sou capaz. Ah, não, mas eu não imagino, isso aqui não é para mim. Eu não consigo. Gente, às vezes todo mundo em volta tá vendo que isso é bom. E você recebe uma proposta de fazer uma palestra em algum lugar, todo mundo quer te ouvir. Ah, não, não consigo. E a pessoa se esconde. A pessoa fica travada na vida por causa de algo que ela criou, que vem lá da infância, de algum momento, de um trauma. E o que a numerologia vai fazer? Você veio liderar, você precisa acreditar em você. Ninguém vai fazer isso aqui por você. É seu papel, é tua autonomia. E mesmo com medo, mesmo inseguro e às vezes não se sentindo pronto, só vai. Porque quando essa pessoa, ela dá esse passo, tudo começa a transformar, porque ela fez o que para ela talvez seja mais difícil. Isso que você falou agora me veio, porque tem uma relação, né, com datas também, né? Por exemplo, tem pai, normalmente o pai faz isso, né? Coloca o nome do filho igual, né? Daí às vezes acrescenta um filho ou um júnior, Uhum. né? Ou às vezes a mãe pode pôr o nome na filha igual, eu não sei como é que funciona, nunca tive essa experiência. Se coloca É, filha, Júnior, Neto, né? Tem isso no né? masculino, principalmente. Mas como é que é de forma vibracional, né? Fica aquela mesma impressão, vamos dizer, o nome, mas aí teve um acréscimo. O filho, por exemplo, vai dar uma vibração diferente. É, vai. É isso que vai dar o diferencial, É, né? muda tudo. Não tem dúvida, né, que, poxa, tá lá o mesmo nome, tem uma carga ancestral, algo ali de identidade, mas aí a gente não vai falar de numerologia, porque os números de, né, pai, avô, filho vão ser diferentes. É, no frigir dos ovos, né? Não sei se isso é favorável ou desfavorável, mas que nem na minha família, ainda bem que parou em mim, porque meu avô tinha um nome, meu pai pegou o mesmo nome e eu não segui aí a questão. Uhum, Mas fica uma ligação ali, né? Porque, por exemplo, meu avô chamava Hélio, meu pai ficou Elinho. O uhum, nome era Hélio, mas todo mundo chamava de Elinho. uhum. Então fica ou Júnior, né? Uma pessoa chamada de Júnior, né? Aí, no caso, o pronome de tratamento não alteraria em nada, por exemplo. No caso de uma situação dessa, que o nome é praticamente idêntico e tem um acréscimo, né? É, no caso da numerologia, como eu falei, vai ser diferente. Aí, se, por exemplo, se esse filho, que é o Elinho, poxa, esse Hélio, pai, qual que é a referência que ele tem? Ele é um pai forte, ele deu confiança, ele trouxe segurança, ele trouxe independência para esse menino, para esse filho, ele vai captar isso de uma forma positiva. Agora, se esse pai, por exemplo, super agressivo, e ele é, né, a representação da nova geração ali, eventualmente isso dentro dele poderia interferir. E às vezes vem um autoritarismo, por exemplo, né, que é, ah, não, eu sou aqui filho do meu pai, sou igual, vou comandar, por exemplo. E às vezes a não presença do pai também traz uma independência para o filho, né? O filho é obrigado a virar independente, né? Isso acontece muitas vezes quando falta, né? Às vezes o pai não está presente, esse filho ele tem que ir atrás da independência dele. Mas aí de uma forma mais, Mas aí, assim, né? isso é uma coisa, Fael, que depende demais. Depende mais, depende do ambiente, depende de como essa mãe, como é que é a dinâmica dessa família, porque pode ir para os dois extremos. Pode ir, por exemplo, para alguém que vai acordar para a vida, que vai atrás, que vai ter esse senso de responsabilidade e, né, querer cuidar e querer ganhar o seu dinheiro, porque não tem lá a segurança da figura paterna. Ou, muitas vezes, a ausência do pai, talvez isso seja o mais comum, traz um adulto que não confia em si, que não se acha capaz, porque não teve ninguém ali para dar aquele suporte.
ele teve ausência, né, da figura que deveria trazer esse papel. E essa segurança interna, lado da liberdade, lado da autonomia. Acho que a maioria das pessoas tem uma reflexão sobre isso, sobre esses papéis, né? E como a gente entrou nessa primeira escolha que um indivíduo tem, né? É algo a se refletir. E nós temos aí um ano, por exemplo, você já veio aqui uma vez, e aí estávamos em 2025, né? E a gente ainda está nesse ano, mas ele já está se encerrando. E assim, um ano diferente, né? Eu vejo assim, no aspecto de conexões, as pessoas estavam acho que uma pegada bem diferente, acho que um lance meio que, agora estamos voltando aos eixos, tivemos anos de reclusão aí, né? Não podia sair, aquela coisa toda. E 2025 parece que foi distanciando um pouco disso, as pessoas começaram a tomar um fluxo. Mas como que tá ainda essa vibração, né? Antes da transição, e esses aspectos que 2025 trouxeram e carregam ainda, né? Olha, a mudança que vai acontecer agora, de 2025 para 2026, é uma mudança muito especial, ela é única e é um processo que só acontece a cada 9 anos. Então não é uma transição de ano para ano normal, porque a gente está encerrando um ciclo, né? Na numerologia a gente fala de ciclo de 9 anos. Então quando a gente soma os dígitos de 2025, é 2 mais 2 mais 5, que dá 9. E aí quando a gente entra em 2026, dá 10, né? O 10 mais o 1 mais o 0 vai dar um ano 1. Então a gente está numa transição muito importante. É um ano de término, é um ano de finalizações, é um ano que gera normalmente uma tensão maior. Então a gente percebe isso no cenário, por exemplo, político, econômico, né? Crise, tensão, uma coisa mais acirrada, mais polar, a dualidade, por exemplo, acontecendo ali, a polarização muito forte. E é um momento onde a energia do coletivo precisa encerrar. Então, às vezes, lideranças que não vão mais servir e não vão mais caber nesse próximo ciclo da Terra precisam deixar de existir. Empresas, né, teve aí um indício de falências muito maior em 2025 do que outros anos, por exemplo. Empresas que não vão mais fazer parte desse novo ciclo. Se você pensar, por exemplo, em inteligência artificial, olha tudo que trouxe, quanta transformação, quanta renovação, na verdade, de emprego, de cargos, coisas que não vão mais ser necessárias. Então teve esse corte, mas abrindo também um espaço para uma tecnologia nova, para, né, o ano que vem vai trazer isso bastante à tona também. Então, o ano 9, como ano universal, ele traz no coletivo a importância de cada um olhar para a sua vida e fazer essa reflexão interna. O que eu quero que continue? O que está me incomodando? Aonde eu ainda estou preso? Que mudança que eu não fiz, que eu não tive coragem? Que tipo de conversa que eu posterguei porque eu não consegui enfrentar? Quais são as sujeiras que eu fui empurrando ali para baixo do tapete durante esses últimos anos? E agora é o momento de resolver isso. E é como se fosse o ano 9 uma oportunidade que a gente está tendo no coletivo mesmo, né? No planeta, para fazer esse ajuste de rota. E quando a gente faz, a mudança é sempre, né, com a gente. Quando a gente, individualmente, todo mundo faz, isso reflete muito também no coletivo. Então, essa é a energia dessa finalização de 2025. Então, como, né, a gente pode aproveitar isso é trazendo esse olhar para dentro. E, normalmente, ele pode ser um ano mais cansativo, porque ele é um ano que o universo, ele chacoalha, ele te faz olhar para isso. Então, às vezes, se tem questões, se você empurrou muito, né, com a barriga as coisas, essas situações, elas vêm à tona, elas pioram, elas fazem você, né, parar e olhar. Pendências que as pessoas vão deixando, empurrando. Eu falo assim, ó, você sabe o que você precisa fazer. Cada um individualmente, agora, já sabe. Só que daí é livre-arbítrio, é escolha. Então, poxa, eu tô num relacionamento abusivo. Não quero ficar aqui, não prospero, não sou feliz, não tem mais amor, não tem mais o vínculo afetivo. Só que eu tenho medo de sair. Eu tenho segurança. Como é que vai ser? Eu prefiro ficar aqui do que tomar uma atitude diferente. Essa pessoa continua. Ela vai entrar no próximo ano
insatisfeita, infeliz. E aí tem a outra energia do 2026. Do 2026 vai ter uma outra energia que muitas pessoas falam que também vai ser algo impactante, assim, num sentido de chacoalhão, mas a depender do tipo de também comportamento que a pessoa quiser aderir, né? Mas no caso, como é que funciona quando uma pessoa está, de repente, vamos dizer, no ano de 2025, vivendo esse dilema, e as crenças dela estão muito enraizadas, né? Porque eu vejo que isso muda tudo, né? Totalmente. Como é que funciona, por exemplo, as crenças enraizadas, mesmo que você coloque o mapa da pessoa e fale, tá aqui, ó, dá uma olhada. Não vai. O que é importante? Por isso que a espiritualidade, o autoconhecimento, esse trabalho interno, na minha visão, Fael, é o que faz a diferença. É o que faz a gente conseguir enxergar as coisas diferentes, tomar atitudes diferentes e tomar consciência. Porque grande parte das pessoas, elas ainda não têm consciência dessas crenças, desses pensamentos, elas estão vivendo completamente lá no automático e elas não se permitem ou não conseguem ou não chegam nessa profundidade de fazer essas reflexões. Mas quem já tem isso na mente sabe, aí é um trabalho interno, é um trabalho terapêutico, onde sim, é importante talvez buscar ajuda. Você pode fazer isso sozinho, você pode mentalizar, você pode se limpar, você pode pedir ajuda para os anjos e guias, com certeza isso ajuda muito. Mas ter alguém, às vezes, do seu lado para contribuir, uma constelação familiar, por exemplo, um teta healing, uma escuta emocional, uma terapia tradicional, ou fazer um curso de algo que pode te ajudar nesse processo, facilita e agiliza, porque você vai ter alguém para colaborar e te guiar nesse processo. Porque é o que você falou, tem coisas que são muito enraizadas, tem coisas que estão lá muito profundas, de dores, de momentos, de traumas, que não é, poxa, tá bom, entendi, mas às vezes eu quero mudar, mas tem algo tão forte que tá lá, preso no meu inconsciente, que acaba me puxando para um padrão antigo. Na questão até, vamos dizer assim, não é vitimismo, vamos dizer, e às vezes até um pouco, às vezes a pessoa se coloca ali numa situação, né, fala que as coisas não vão dar certo para ela, uma autossabotagem violenta, e isso se repete, né, isso se repete por anos, anos e anos. E aí você olha para a pessoa fala assim, esse ano foi bom? Normalmente a pessoa fala, esse ano foi difícil, aí você fala para outro ano vai ser difícil, o outro ano vai ser difícil, então há uma repetição de ciclo. No caso de uma análise num mapa, isso pode, por exemplo, eu vi que você fez aqui o meu, mas isso pode variar de ano em ano. Por exemplo, o meu mapa tem o meu nome e minha data de nascimento. Só que como você falou, o ano pessoal tal, ele tem uma certa diferença. Mas não é possível que todo ano o pessoal da pessoa seja ruim, né? Mas o que acontece? Tem sim o cálculo do ano pessoal, a gente pode até passar o cálculo, se você topar aqui e quiser, porque o ano pessoal direciona demais. O que a gente está falando de 2025 e 2026 são a energia do coletivo. Então, sim, existe uma interferência, né? Todo mundo está vibrando isso junto, mas o mais importante é o seu ano pessoal que vira no seu aniversário. E aí o que acontece? O ano pessoal, ele é como se fosse um reloginho ali. Se você está vivendo o positivo do seu mapa, o seu ano pessoal também acontece como previsto, no positivo. Agora, se você está nessa posição, mais reclamando, mais vítima, onde tudo dá errado e você não faz mudanças, os seus anos pessoais, em vez de vibrarem no positivo, eles vêm no negativo. Então, em vez de ter ganho, você vai ter perda. Em vez de ter início, você vai ter estagnação. Em vez de ter uniões, você vai ter separações, divórcios, discórdias. E aí entra numa bola de neve. E você sabe, Fael, que eu tenho visto pessoas, assim, esse lado de vitimismo, tem pessoas que realmente parece que gostam disso e se nutrem, se alimentam de um coitadismo e querem que os outros reforcem que ela é muito coitada, não se sofreu muito. E ela se alimenta, e ela não quer muitas vezes solução. Então, né, você começa a despertar, você começa a entender, né, abrir a tua consciência para coisas diferentes, mas em volta de você tem pessoas que às vezes ainda estão nesse padrão. E aí a gente quer ajudar, mas provavelmente, né, muito pouca coisa que a gente consegue fazer.
porque é o processo de cada um. Então eu vejo bastante pessoas que ainda estão realmente nessa energia e a física quântica está até para provar, né? Você acha que vai tudo errado com você? Logo, essa energia que você vibra, que você emana, que você vai atrair, manifestar também. Eu vejo que, assim, até os veículos de comunicação, né? Agora a gente está num lado B aqui, né? Algo que traz uma consciência. Você tem lá seu programa na rádio também. Mas, em geral, o que a gente tinha acesso até alguns anos atrás era aquela coisa de levar o campeão lá no Faustão, vamos dizer, num programa de auditório, colocar a pessoa ali num arquivo confidencial e mostrar que a vida daquela pessoa foi sofrida, que teve isso, que teve aquilo, e não sei o quê. Mostra todas as fragilidades da pessoa como um troféu. E eu acho que isso acabou enraizando na cabeça de muitas pessoas, que o sofrimento é algo digno, que é só assim que a pessoa vai conseguir chegar lá. E dentro da numerologia, mostra-se que não, né? Pelo que você falou. Pelo contrário, todo mapa tem prosperidade, todo mundo veio ser feliz. Então eu falo muito isso, não é para você se contentar com uma vida mais ou menos, com uma vida de sofrimento, falando, não, isso sempre foi difícil, assim, eu vou ter que passar por isso na minha vida inteira. E ela fica, aí o que acontece? Ela se contenta nessa posição. Todo mapa, Rafael, tem prosperidade, tem abundância, tem alegria, tem leveza. Cada um tem a sua mágica ali, né? A sua fórmula, a sua identidade única, que é a sua digital. Todo mundo veio deixar uma marca. Tem, né, a tua inspiração, tem o seu legado de alguma forma. Ninguém veio, né, ficar encostado em alguém, ser dependente de alguém, ficar em sofrimento. As doenças, por exemplo, são um sinal de um alerta importante, porque se você está manifestando no seu corpo físico doenças, isso veio antes no seu corpo emocional, espiritual. Então, o que você está fazendo? O que você está empurrando? O que você está engolindo e prendendo dentro de você, que em algum momento o teu corpo está gritando? Uma doença não se forma de um dia para o outro. É um processo. Então, na numerologia, quando existe doença, isso está atrelado ao lado negativo de algum dos números. E aí, conversando, né, você fala, poxa, isso aqui, sei lá, vou dar um exemplo bem claro. O número 5 é o número da liberdade. São pessoas dinâmicas, desprendidas, aventureiras, gostam da natureza, gostam de esporte. Se o número 5 tá com a coluna travada, tá com a perna machucada, tá com, sabe, tudo duro, e não pode, por exemplo, fazer um esporte, não pode se movimentar na vida, é um sinal de que ele está vivendo o lado negativo desse número. Então, onde você está preso? Será que é no relacionamento? Será que é no seu trabalho? Você está lá, né, numa zona de conforto? Aonde que você precisa ter mais coragem? Porque a partir do momento que você começa a mudar esse padrão e rodar, né, o seu número, eu falo assim, né, uma engrenagem, você começa a rodar aquele teu motor para o lado correto, automaticamente o que é previsto é que você também tenha um ganho no seu lado físico da saúde. É legal isso, e assim, aqui pintou uma curiosidade, eu acho que deve ter acontecido, né? Até é engraçado perguntar isso, mas assim, tem gente que chega pra você e fala assim, ô Carol, me dá um número aí do jogo do bicho, da loteria aí que seja bom pra eu ganhar. Chega a gente fazendo isso? Olha, eu acho que eu não atraio muitas pessoas, acho que eu falo tanto sobre isso que ninguém tem coragem de me perguntar um negócio desse. Eu até imagino a sua reação. O que eu falo, né, é para a pessoa olhar para o mapa dela, porque cada um tem os seus códigos ali. Então, o número tem um significado para mim e outro para outra pessoa. E essa é a beleza da numerologia, cada um é de um jeito. Cada um tem as suas características. Tem pessoas, eu até fiz um podcast, foi muito engraçado, semana passada, com a Josiane, e ela estava falando que ela era adolescente, e ela ia num bar com as amigas, e serviam naqueles copinhos, sabe, de boteco, todo, não sei o quê, e ela achava aquilo um horror, porque ela tem o 8, que é a sofisticação, ela queria tulipa, ela queria aquela coisa bonita. E as amigas falavam que ela era metida, ela era vista, né, meio pejorativamente por causa desse jeito dela, desses gostos dela. Ela tem 8, tá tudo certo ela ser daquele jeito. Eu não tenho 8. Eu amo o copo do boteco. Me dá uma cerveja gelada ou qualquer coisa naqueles copinhos, eu tenho um prazer enorme de tomar. Porque eu tenho 5, e o 5 gosta dessas coisas, sabe? Então a numerologia mostra características muito únicas de cada pessoa. E como tudo se complementa.
E aí você vê, às vezes eu falo, nossa, o que eu gosto, o outro gosta. E eu tenho a tendência a achar, né, que as pessoas são meio parecidas. Mas não, cada um é de um jeito e tá tudo bem. Alguém gostar lá do boteco, outro gostar do copo de cristal, todo chique. Ainda bem, né? E isso é bom, né? Porque senão a gente tava. Como é que a gente ia estar, né? Ninguém ia estar fazendo nada diferente, né? Todo mundo ia se focar em fazer um negócio só e não ia rodar o mundo, né? Exatamente, exatamente. E aí a numerologia ela ajuda muito também a pessoa a direcionar o que ela veio deixar aqui. Qual que é o caminho? Qual que é a área? Quais são as áreas de atuação que mais tem a ver com ela, por exemplo? Independente de onde você está e trabalhe, por exemplo, uma pessoa que tem espiritualidade super forte, que veio ajudar almas. Essa pessoa pode ser um terapeuta, essa pessoa pode ter um podcast e tá levando conhecimento, essa pessoa pode trabalhar num banco, no mundo corporativo, por exemplo, mercado financeiro, mas ser uma pessoa que vai ser uma luz lá dentro, que vai ter uma atitude de muita empatia com todo mundo, muita generosidade, altruísmo. E o ambiente que você tá, você acaba emanando aquilo que tem dentro de você. Todos eles estão vivendo o lado positivo desse número 9, por exemplo. É, tem sentido, porque às vezes as pessoas elas vão muito no clichê, né? Tipo, a pessoa que é espiritualista, vamos dizer, está contribuindo até numa forma espiritual tal, é aquele cara que fala de espiritualidade, mas às vezes, que nem você falou, às vezes o professor de matemática está dando uma contribuição, o engenheiro está dando outra, e o coletivo tá recebendo algo muito bacana, né? Então tem pontos e pontos de vista, né? Não, com certeza. E para mim eu vejo como algo fundamental que no ambiente corporativo tenha pessoas também com esse lado, porque elas vão influenciando. Então, às vezes, é um ambiente onde tem mais rigidez, onde tem um lado muito racional, pessoas muito objetivas, né? Lado, às vezes, até da ganância, por exemplo. E se você tem esse lado humano, mas consegue circular entre esses dois mundos, é o perfeito. Porque você está, sim, influenciando. E aí você está fazendo, né, o que a tua missão ali veio te pedir. E eu acho que é super importante isso que você falou, porque às vezes, assim, a pessoa que tem a sensibilidade, vamos dizer, energética, espiritual, ela é super importante. E a que não tem também. Porque tem, certo, por exemplo, uma função, uma pessoa que trabalha no necrotério, ou então está num cemitério, às vezes é bom que ela não tenha tanta percepção, para ela poder trabalhar melhor, e ela vai contribuir também com a sociedade. Então, existem pessoas variadas, né? Então, às vezes a pessoa fala, a pessoa não percebe nada, não sente nada. É bom, às vezes o que ela trabalha, ela precisa ter uma percepção menor, senão ela não ia conseguir viver também, né? Senão ia ser insustentável, né, provavelmente. Então é isso mesmo. E assim, naturalmente, as pessoas vão sendo conduzidas ao longo da vida delas para aquelas aptidões que elas têm. Né? Porque senão uma pessoa muito sensível não poderia fazer, por exemplo, esse tipo de trabalho que você mencionou. Ela nem vai para isso, ela nem questiona um negócio desse. Não, a variedade acho que é super importante em todas as áreas, né? E você que está aí, como é que você sente que foi o seu ano de 2025? Quais são as suas perspectivas? Vamos colocar perguntas aqui, porque depois a Carol, a depender da pergunta, claro, né? Não dá para ser muito também específico aqui, pessoal, mas ela pode dar um suporte aqui nos comentários, né? Dar uma passeada aí e você ter alguma questão sanada. Como ela já veio aqui outras vezes, ela pode voltar e eu posso também ir lá pegar uma pergunta e trazer aqui. Agora é o seguinte, no aspecto universal, né? Assim, coletivamente, depois a gente pode entrar nas questões do pessoal. Mas o ano de 2026, ele tem alguma vibração específica, coletiva? Ele tem e é uma extremamente importante, que é o número 1. 1 é o começo, então ele é um ano de recomeço. Ele é um ano de coisas novas, ele é um ano que todo mundo precisa estar muito aberto e preparado para novidades. Então, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, poxa, vem coisa nova aí. Pode ter um salto importante. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso e se adaptar. Porque se você resistir e não querer, por exemplo, entrar em coisas que da modernidade, de coisas que vão acontecer, não adianta resistir, né? O novo ciclo vai começar. Então, ele é um ano, é o número do eu, do individualismo. Para mim, talvez a parte mais importante do ano seja cada um tem que olhar para si, tem que cuidar de si, tem que confiar, tem que ter atitude. Ele é um ano que não é para você ficar parado numa zona de conforto. Pelo contrário, ele pede movimento, planejamento, um número racional. O 9 é mais espiritual,
9 traz essa energia, né, de despertar, da consciência também. O ano 1 é um ano mais prático, então 2026 você vai ter que sentar lá, fazer teus planejamentos. Poxa, o que você quer fazer? Tem algum sonho seu que você está engavetando, que você ainda não colocou em prática? Você tem uma energia universal favorável para inícios, em geral. Mas para isso, Fael, você tem que estar bem. E aqui que vem a combinação dessa transição. Eu enxergo 2026, e isso é uma coisa pessoal minha, como um ano binário. Ele pode ser um ano extremamente positivo para quem fez a lição de casa, para quem fez as finalizações, quem tomou decisões, quem teve atitude. Para essas pessoas que estão com o campo aberto e estão com coragem, e estão com consciência, 2026 tem tudo para ser um ano muito positivo, de prosperidade, de florescer, de amadurecimento. Agora, quem não fez, quem persiste ali na dor, no apego, tá resistente, essa pessoa, ela vai ter que lidar com as sombras internas dela. E aí é uma coisa que vai ser individual, porque o ano de 2025, ele chacoalhou. Por isso que eu falo que foi oportunidade. Vai e faz, você está sendo balançado. Resolve. O ano 1, ele é mais você com você mesmo, sabe? Então pode doer até mais. Pode ser um ano muito difícil e desafiador para as pessoas que ainda estão presas em padrões antigos, passados, e que ela sabe que não faz bem para ela. Isso daí é algo, como você falou, né? Ou é oportunidade ou é desafio, né? Depende da interpretação que a pessoa pode colocar, né? E isso, então, tá vibrando no coletivo. Então, assim, não é pro João da Silva ali, é todo mundo pode estar envolvido com essa questão. E aí o que vai diferir é o aspecto que cada um carrega, né? Sim, e aí quando a gente fala de transição planetária, por exemplo, né, eu falo 9, esse ano que a gente está agora, também foi um ano de um despertar coletivo. Né, quando a gente fala de quinta dimensão, da vibração do amor, né, não mais competitividade, mas sim cooperação. Então, frequência Schumann acontecendo, né, picos aí, o planeta está mudando de energia. Isso é um fato, não tem mais como contestar. E aí, por exemplo, se a gente fala de pessoas que ainda estão apegadas e presas em padrões antigos, a partir desse novo ciclo, a gente pode, por exemplo, ter um aumento de doenças, de questões psíquicas, depressão, ansiedade, porque a pessoa não está fazendo o papel, não está fazendo a transição, não está acompanhando aquilo que o planeta, né, a evolução do nosso planeta. E aí pode gerar esse mal-estar mais forte. Então, por isso que, assim, né, faz o máximo e o mais rápido que você puder. O recado é assim, faça. Dezembro, janeiro, pega o começo do ano, se ainda tem coisa, dá tempo. O ano não vai te pedir atitude, 2026 pede iniciativa. Então se coloque, traz a tua força, o teu interior, porque como a gente falou, ninguém vai fazer por você. O ano de 2026 traz toda a responsabilidade para você, para o pessoal. E aí, por exemplo, você pega um nome de uma pessoa e você analisa para o ano de 2026 uma questão pessoal, né? Aí, a depender do que resultar ali, você pode ter uma análise dizendo assim, olha, vale a pena você focar nesse caminho aqui, por exemplo, nesse setor da sua vida. Então, vale mais a pena você prestar atenção nesse setor. Tem alguma coisa assim que divida em caixas? Tem um ano pessoal. Esse é um momento, assim, da leitura do mapa super importante, porque ele direciona muito. O ano pessoal, a gente passa pessoalmente também por ciclos de 9 anos, cada ano é como se fosse, Rafael, um tema específico da sua vida que você precisa olhar, que você precisa cuidar. E quando você sabe disso, você aproveita mais. Você se alinha com a energia. Quando a pessoa está no positivo, naturalmente aquilo vai acontecendo. Ela nem sabe da numerologia, mas ela fala, nossa, esse ano realmente eu fiquei super introspectiva e era um ano que ela precisava fazer isso. Tá? Mas quando a gente sabe, quando você faz aniversário, já entende o que vai ser, né, o ponto de atenção principal daquele seu ano, pronto, você facilita o processo e agiliza, e aí você tem mais ganhos também com isso. Então, vamos passar o cálculo?
Vamos lá. Como é que a pessoa pode calcular e interpretar isso, né? Então vai lá, papel e caneta, gente. É um cálculo simples, não é complexo. Você vai pegar a sua data de nascimento e vai usar só o dia e o mês, tá? Você vai somar dia, mês e ano vigente. Então, para saber o seu ano pessoal em 2026, você vai somar o seu dia, o seu mês e o número 1. Porque 2 mais 2 mais 6 dá 10, que dá 1. Tá? Então, aqui vou trazer um exemplo. 24 de janeiro do ano que vem. Você vai somar o 2 mais 4 do dia, 6. Você vai somar o 1 de janeiro, mais 1. Então, vai dar 6 mais 1, 7, mais 1 do ano de 2026. 8. Então, quem faz aniversário dia 24 de janeiro de 2000, né, no ano que vem, entra no seu ano pessoal 8. E sempre soma e reduz. Então, por exemplo, se você faz aniversário dia 28, 2 mais 8 vai dar 10. Aqui dá 1. Se é 29, dá 11. Né? 2 mais 9, 11. Então, o seu dia vai ser 2. 1 mais 1 do 11. Tá? E aí, soma tudo e reduz a um dígito só. E aí, por exemplo, vamos dizer assim, que deu esse número 8. Uhum. O ano de 2026 está vibrando para aquele indivíduo como 8, né? Aí ele fala assim, beleza. E aí, o que eu faço com esse 8 aí? Antes de falar, e a gente pode falar um pouquinho de cada um dos anos, é importante saber que o teu ano pessoal, ele entra no seu aniversário. Então, por exemplo, quem faz aniversário em janeiro, a partir do dia do aniversário, em 2026, você vai entrar naquele ano. Agora, se você faz aniversário em dezembro, o seu ano, que você somou aqui o 1, ele só vai entrar em dezembro, ou seja, você ainda está na energia anterior. Tá? Então, se você, por exemplo, ainda não fez aniversário, você pode usar o ano 9, que é o anterior. Então, isso é importante, porque não é, né, poxa, se eu faço em julho, vai começar só em julho a energia do meu ano pessoal. Porque aí a pessoa às vezes acha que virou o ano já, né? Então, não é. O ano universal vira assim em janeiro, só que o seu pessoal é no seu aniversário. Em aspectos coletivos, vale então tudo aquilo que você falou. Isso. Só que a pessoa precisa se atentar no ano pessoal junto a isso, né? Exatamente. O mais importante, Fael, é o ano pessoal, tá? Mas, de novo, todo mundo vai precisar de coragem, todo mundo vai precisar resolver as coisas, todo mundo vai precisar de atitude em 2026. Todo mundo que vem aqui assim de várias áreas, interpreta de várias questões, fala sobre isso mesmo, sobre até ser um pouco árduo no sentido de desafio, assim, para que as pessoas nesse campo do silêncio, né, ressignifiquem muitas coisas, mas também não deixem de fazer as coisas, né? Exatamente. E eu tenho ouvido, tem gente que está falando que o ano que vem vai ser um ano mais difícil ainda do que foi 2025. E eu diria que para as pessoas que realmente não fizeram o trabalho interior, é provável que isso aconteça. Por causa exatamente da energia do planeta. Não dá mais. Né? Eu falo que não dá mais tempo. Chegou a hora, né? E por que ainda, assim, tem gente que calcula errado ainda esse lance do ano? Assim, a gente vê, às vezes, o pessoal dando uns cálculos que não bate, né? Às vezes tem gente que você pega assim, eu calculei aqui, deu tanto, minha vida inteira eu achei que fosse isso, e tem ali porque a pessoa fez algum cálculo errado. Às vezes as pessoas também, não digo até errado, mas às vezes tem pessoa que fala assim que, o meu deu, sei lá, 33, às vezes na sua... Não é... tradição aí não tem, e a pessoa fica vibrando naquilo, daí vai virar 6, e a pessoa tá achando que é 33, ou então, já ouvi falar também, não sei se é mito ou tabu, algum tabu, que o 11 pode se transformar num 2, tem alguma questão assim? Na numerologia de Pitágoras tem 2 números mestre, que são 11 e o 22. Então esses 2 números, eles têm sim uma vibração própria, são 2 números de espiritualidade, de muito magnetismo, de muita intuição. Então, são consideradas as 2 energias. Então, o 11 é o 11 e 2, e o 22 é 22 e 4 também. Tá? Então, isso é importante. Mas o que você está falando, eu não acredito em acaso, em coincidência, sabe? Eu acho que tem mais de um tipo de numerologia, tem leituras diferentes. Então, cada um... Se você fez uma numerologia em algum momento da sua vida, que te deu aquele número, poxa, aquilo lá te trouxe alguma coisa naquele momento. E aí o que você faz com aquilo também? Porque não pode, às vezes, a gente leva aquilo muito a ferro e fogo, uma interpretação, e a gente molda a nossa vida baseada naquilo. Infelizmente, eu escuto numerólogos falando que, o seu nome é ruim, o seu nome não é bom,
precisa mudar uma letra. Se você não mudar uma letra, você está fadado a ter perdas na sua vida e sofrimento. E aí o que que a pessoa, poxa, meu nome é ruim, o que eu faço com isso? Ah, preciso mudar. Aí a pessoa vai lá, faz, paga e acha que a vida vai se transformar. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente escuta, com o que a gente, né, estudar também, se conhecer, buscar um pouquinho, né, referências também ajudam muito nisso. Eu vejo assim, porque assim, isso também é uma crença que se vai embutindo na cabeça, né? Eu mesmo, assim, anos atrás, eu pensava assim, eu já tinha ouvido falar do número 4, né? Falava, nossa, beleza. Mas aí você vai parar para refletir. Não é possível que todo mundo que vibre num número 4 não seja bom, porque se ouve falar, né? Tem muito se fala sobre isso. Eu falei, mas será que tá todo mundo condenado que tá vibrando nesse número? Ou então uma empresa ou alguma coisa que tem esse número, né? Gente, é muito curioso, né? O 4 vem muito nesses temas, porque o 4, o número das pessoas são batalhadoras. Quem tem 4 são pessoas que se dedicam, que têm foco, que têm disciplina, que são organizadas, a gaveta tá tudo organizada, sabe? O trabalho é tudo certinho. Só que o número que, no negativo, a pessoa fica metódica, fica sistemática, fica resistente, acha que tem que trabalhar até, sabe aquele sangue, dar o sangue? Se um 4 tem uma crença de que, nossa, eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, é uma pessoa que vai completamente, ela perde o foco, o equilíbrio, ela trabalha excessivamente, desequilibra, não cuida da família, não cuida da saúde, porque ela só trabalha. E é um número que no negativo vai pro medo. São pessoas extremamente inseguras, por exemplo. Só que ele é um número que tem uma força muito grande. Eu peguei uma vez um mapa, Rafael, o caminho de destino, que é o principal número da pessoa, era o 4. 4 são pessoas que vieram construir, são muito mão na massa, são racionais, são decididos, sabe? Ele tem a luz dele, como todos os outros números têm. Só que o numerólogo falou que era um número ruim, que ela precisava mudar a data de nascimento dela. Mudar a data de nascimento? Ela mudou ele criou uma outra data de nascimento um mês antes, e ela ficou durante 10 anos comemorando o aniversário antecipadamente. O que aconteceu? Ela teve sucesso no trabalho? Ela estava negando o principal número dela, que tem a ver lá com o destino dela. Em vez de, poxa, abraçar o número, o que eu posso fazer para vibrar positivo nessa energia? Ela negou. O profissional fez com que ela negasse aquilo, entendesse o 4 como um número péssimo, ruim. Só que isso fez com que ela não tivesse. Ela, né, poxa, ela estava num lugar super. Ela tinha tudo para se dar super bem. Mas não ia, o trabalho não ia, o profissional não caminhava, não ganhava dinheiro. Era tudo difícil. Ela colocou isso na mente também, né? Entendeu? Então, assim, por isso tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente escuta. Porque a data é a data, não adianta. Nasceu naquele dia, pode até mudar a Pô, foi figurar, um né? erro? Se foi um erro você nascer nesse dia? Ou seu nome tá errado? Não faz sentido isso. A gente tem que ser um pouquinho coerente também. Eu acho que é um negócio a se avaliar, porque às vezes a pessoa carrega isso pro resto da vida, né? E às vezes ela também fala assim, não, beleza, tá dando tudo errado por causa disso. É isso, pronto, vou ficar acomodado. Vai dar mesmo assim, pronto, né? E pelo que você fala, não, a gente tem que fazer uma limonada, né? Dos números, das vibrações, independente do E a qual gente são. tem exatamente essa limonada, ela inclui vários números. O mapa tem 14 números, e 5 deles são os mais importantes, que é o seu número de alma, que é a tua essência, o caminho de destino, que é o que você veio fazer aqui, sonho, que é o que você mais gosta, onde você se realiza, um talento e o seu maior desafio. Então, esses 5 números, eles são responsáveis por assim, mais de 50% do mapa do sucesso da sua vida. E eles são números, às vezes, que são opostos, que, poxa, um número é introspectivo, o outro é extrovertido, como é que eu vou fazer isso? Um número é o da, preciso ter segurança, mas eu vim mudar, tô liberdade também. Então, poxa, você tem que fazer as suas mudanças com estrutura, com planejamento, e não na impulsividade. Então, essa é o guia que a numerologia vai te trazendo. Como você pega todos os seus, o teu código ali, o teu mapa, e traz em harmonia as vibrações. E não que seja a coisa mais fácil, tá? Porque eu falo, eu na minha vida, no meu dia a dia, eu me vejo no positivo e no negativo também. A gente não consegue viver só o positivo. É super normal oscilar. Mas quando você sabe que você está na sua sombra, você consegue sair mais rápido dela. Você fala, opa, tô com medo. É sofrido, mas, né?
Opa, não tô confiando em mim, mas eu preciso liderar, preciso assumir esse comando aqui. Aí você fala, aí isso te dá uma motivação para você fazer as coisas diferentes. Que é a ideia. Por isso que é um reconectar com quem você é. E como é uma ferramenta, né, que tem um lado racional, ela é muito prática. É ali, tá aqui, é número. Eu falo que eu abro o mapa da pessoa, eu vejo lá, ó, tá aqui, eu tenho tudo escaneado já. Mas eu nunca sei como que ela está vivendo. Ela pode estar no positivo, no negativo, ela pode ter tido referências, né, boas, ou às vezes nem tanto. Às vezes está no vitimismo. E aí, Geralmente a queixa ou a frustração da pessoa, na hora que você pega e olha o mapa, a pessoa provavelmente antes de você fazer o cálculo, pode reclamar de várias coisas. Fala, tá ruim aqui, tá ruim. Daí você fala, tá, por isso que tá ruim. E a aceitação, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso mudar isso daqui, eu não quero mudar. A aceitação, normalmente, a pessoa olha o mapa, tem ali um escaneamento de uhum. coisas que ela pode melhorar, mas e a aceitação? Tipo, logo eu vou ter que mudar isso? Então, é curioso, porque o que eu faço, e faço questão de fazer, Fael, é eu começo a sessão fazendo a leitura e eu falo como ela deveria estar vivendo a vida dela. Eu falo o positivo e eu também falo o lado negativo. Não sei nada da vida da pessoa. Eu prefiro que ela não me conte nada, para ela não achar que eu estou viesada de alguma forma. E depois de descrever, eu fico uma meia hora mais ou menos falando e contando como é que ela é, qual é a sua essência, a sua personalidade, o que, que você veio fazer aqui, qual que é o teu desafio. Quando eu termino isso, a pessoa fala: você sabe mais de mim do que eu mesma. Como que você, assim, você me descreveu melhor do que eu poderia. Esse é o que eu mais ouço, tá? Então, a pessoa, ela se entende ali, porque não tem como ela não se identificar. Mas quando você fala, por exemplo, da aceitação, o que ela vai fazer com aquelas informações, aí é o papel dela. Aí é com ela, é o livre-arbítrio, é o dia a dia. E é muito fácil as pessoas ouvirem, elas saem da sessão super motivadas, porque elas, né, reconhecem aquilo que a alma delas veio fazer aqui. Só que as pessoas às vezes esquecem, deixam de lado. Então eu falo, pega esse material, escuta de novo, não deixa isso se perder, porque senão, né, a nossa rotina, o dia a dia vai consumindo e de repente você está no seu padrão antigo. Então por isso que precisa de um trabalho interno, de uma vontade de fazer mudança. E se a pessoa, né, decide mudar e ela começa a trazer, né, pequenas mudanças no dia a dia que tenham a ver com os números dela, abre um campo. Abre um campo importante. Então, por exemplo, tem o número 3, que é o número das pessoas que são muito sociáveis. Elas precisam de contato, precisam se divertir. Elas são leves, elas vieram falar. Às vezes tem um número 3 que está tímido, quieto e não gosta de se expor. Para ele é difícil, porque ele sofreu algum bullying, ele sofreu alguma questão lá no passado, tem questão de autoestima, e ela se fecha. Mas, poxa, aí eu falo para essa pessoa, você começa devagar, chama uma amiga que você gosta, traz esse movimento. Porque se a pessoa tem esse número 3, ela vai pegar gosto, porque tá nela. E ela vai ver que ela se sente bem quando ela está com os outros. E é assim que devagar, né, pequenas atitudes vão transformando. E essa questão do ano pessoal, você vai colocar aí as características mais marcantes e tal, mas ele é calculado de 1 a 1 a 9. 1 a 9. É. E aí os outros cálculos que você falou que às vezes vibra no 11, aí no ano pessoal não tem. No ano pessoal tem o ano 11 e tem também o ano 22. Então, se a soma do dia, mês e o ano vigente deu 11 ou 22, são anos que também a pessoa precisa olhar bastante para o lado espiritual. Tá? O 11 ele vai trazer um lado de magnetismo, de manifestação forte, de bastante intuição. E o 22 ele vai trazer uma coisa de construção, né, os 22 são pessoas que vieram, né, têm ideias muito legais, diferentes, e são pessoas que também têm muito magnetismo. Então, ensinar, transmitir conhecimento no ano 22 faz muito sentido. Certo. E aí a gente pode, o pessoal deve estar curioso, assim, dar um en passant, assim, né, dessas principais características, por exemplo, se eu estou no ano 1 esse ano, por exemplo, agora, e você falou sobre a questão do ciclo, né, antes da gente fazer esse en passant. Então quer dizer que de 2026 a 35
Uhum. A 2035 tem esse ciclo de 9. Isso. Dentro dele, em cada ano, vai ter uma vibração, mas dentro de um, digamos que um coletivo maior, é Sim, isso? sim, exatamente. Interessante. Exatamente. É um ciclo que o planeta vai passar nesses próximos 9 anos que começam agora em 26. E é um ciclo, vamos dizer assim, que ele vai ser voltado para pessoas espiritualistas? Como é que é? Você acredita? Porque muita gente fala assim, não, os espiritualistas vão começar a predominar. Eu acredito que eles sempre estão aumentando, né? Uhum. Mas o mundo atualmente só vê o aspecto materialista, né? O mundo corporativo e tudo mais, né? Tem aí muitas previsões e muita gente falando que esse próximo ciclo vai vir muita coisa do espiritual, né? Presença, inclusive, de seres aí de outros planetas, eventualmente. Então, se você coloca isso na equação, vai chacoalhar muito. Até os mais racionais, como é que vão lidar com coisas assim, por exemplo. Então, quando a gente fala de mudança, né, transição planetária, o lado espiritual, eu também vejo isso, tá? Acho que é o meio que eu também vejo isso crescendo, pessoas falando muito sobre isso, mais pessoas interessadas na numerologia, mais pessoas que às vezes não se encaixam necessariamente numa religião específica e começam a buscar, né, abrem mais a cabeça, a mente, e são grandes buscadores. Então, eu vejo isso no meu dia a dia como um movimento acontecendo. E normalmente quem procura a numerologia, antes da gente entrar na escala aí das características, Uhum. isso é uma curiosidade até minha, né? Que eu acho que eu não perguntei da outra vez. Mais pessoas que se consideram céticos, por exemplo, eu sou o ateu da vida, ou mais pessoas que acreditam em aspectos espirituais, e se isso tem a ver numa análise também. Tem super a ver na análise. Eu adoro atender quem é cético, só que os céticos eles veem menos. É minoria. Até porque, né, eles vão. Não é o perfil das pessoas que estão me seguindo, que querem, que têm curiosidade de fazer o mapa. Mas o ceticismo aparece muito forte na numerologia. Tem um número específico que é o 7, que são pessoas que amam, por exemplo, ler uma biblioteca, são grandes buscadores e pensadores curiosos, só que ele é um número racional de espiritualidade. Então a pessoa tem esse canal, só que ela precisa da prova. Ela precisa o ver para crer, meio São Tomé assim, e às vezes ela racionaliza muito, ela não consegue dar o voto de confiança para a fé. Então eu tenho, por exemplo, uma super amiga minha que eu fiz uma vez o mapa da filha dela. Ela nunca quis fazer o mapa. Ela falou, Carol, não sei para que eu vou fazer numerologia. O que vai me ajudar? Minha vida, né, não preciso disso. O maior desafio da vida dela é o número 7. Ou seja, ela tem essa resistência. Então eu vi isso claramente. Então, muita gente que é cético tem números muito racionais e tem espiritualidade junto. E essa pessoa, o caminho é se conhecer. Mas às vezes ela se apega muito, sabe? Poxa, no racional. No racional. É porque eu pergunto que às vezes a pessoa que é de exatas, né, ela vai falar, não, faz o cálculo aí e tal, mas já fica aquele jeito, o que isso quer dizer e tal, né, porque a pessoa de exatas, às vezes ela quer dar uma segurada, assim, Mas é né. muito legal, porque aí ela começa a ouvir a descrição e ela se entrega, porque não tem como ela não se identificar. Eu atendo, às vezes, né, marido que é mais cético, né, a esposa fez o filho, o cara vem e faz. E é sempre muito legal, por isso que eu falo que eu gosto de atender esse público também. E as mudanças de conduta, às vezes até de comportamento, algumas pessoas falam que não é perceptível, mas assim, já tive em contato com pessoas que depois de terem feito um mapa, mudaram até o jeito de se vestir, até o jeito de se comportar, porque quiseram entender, né? É. É importante isso, querer entender, né? E aí, se faz bem para a pessoa, com certeza ela vai ter o progresso, né? É isso que faz toda a diferença. É o que a pessoa vai fazer com a informação. A informação está aí. A numerologia, eu falo que é uma ferramenta de autoconhecimento. A gente tem N ferramentas, tem várias formas hoje em dia, né? Cada vez parece que surge até mais. Então, se pensar em desenho humano, astrologia, tem tantas, né? Fora as técnicas todas que existem, que vão falar sobre você. Então, astrologia, por exemplo, não tem nada a ver com numerologia. Eu não uso o horário que a astrologia usa. Só que a gente está falando da mesma pessoa. Então tem muita similaridade de número com
Os signos, por exemplo. Tipo, o mapa astral é uma coisa e o mapa numerológico é outra. É completamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, eu sempre incentivo as pessoas a buscarem o máximo de ferramentas e conhecimento, porque a numerologia vai te dar, né, a visão sobre um aspecto ali. Tem outros para você descobrir, tem outras coisas. Isso aqui, para mim, foi o meu maior guia de tudo que eu fiz. Para mim, fez muito sentido e me colocou no meu rumo. É por isso que eu tô aqui. Mas cada um se identifica também com formas diferentes, enfim, técnicas diferentes. E o ano bissexto, né? Tipo, em 29 de fevereiro, né? Que é o ano que acho que de tantos em tantos anos tem lá, que é um ano que tem um dia a mais. Aí, no caso do ano pessoal, quando a pessoa tá nesse, ela calcula no 28 ou no 1 de março? Daí dá para fazer uma. Olha, agora você me pegou, viu? Eu preciso pedir ajuda para os universitários. A pessoa que faz aniversário no dia 29. 29, porque eu penso assim, será que ela no dia... nasceu ali, né? Eu acho que deve ser dia 28, mas eu fiquei na dúvida também, porque é pouca gente que nasce nessa data, mas é Pois peculiar, né? Super peculiar, na verdade. Eu diria que ela usa o próprio dia dela, mas naquele ano ela não vai ter aquele... Ela pode fazer o 29. Ela usa o próprio Figura. 29 para fazer essa transição, mas ela não vai ter o dia, né, físico aqui. A pessoa faz menos aniversário. Fica mais jovem. Super jovem. Isso é bom, né? Quando você tem, depende quantas vezes eu fiz aniversário, né? Tipo isso. A pessoa fica mais conservada. E vamos então fazer um ampassando aí para o pessoal poder entender do 1 ao 9 aí o que tipo de características legais. Vamos lá, e olha só, pega teu cálculo, você fez aí, e o que acontece? Você provavelmente, você faz aniversário em março, você vai pegar um pedaço do ano de 2026 na energia em um ano pessoal, e só em março você vai entrar no outro. Então presta atenção aí nesses 2 anos, tá? Em dezembro, então, Exatamente. Então, ano pessoal 1. Um dos anos mais importantes, porque é um ano de recomeço. É um início, é um ciclo novo da pessoa que está começando. Então, ele é um ano que a pessoa, exatamente como 2026, universalmente falando, a pessoa precisa ter atitude, precisa ter iniciativa. É um ano para que você pegue os projetos que você tem vontade de fazer e ainda não fez. Ele é um ano muito favorável para empreender, criar empresas, fazer coisas novas. É um ano favorável para você mudar de emprego. Às vezes o universo te coloca numa rota diferente. E eu falo que é o ano que passou o trem. Você tem que pular no trem, não duvida, porque é um ano que precisa de coragem. Então, fique atento aos sinais do ano 1. E tenha realmente essa força interior. E o lado, né, o pontapé inicial ali que você vai ter que dar. Porque se você não faz nada no ano 1 de novo, você vai comprometer o teu ciclo. Você não vai ter o que construir depois. Você precisa de um início. Você precisa de algo novo. Tá? Então, essa energia do 1. E quando a gente fala de 2026, né, a pessoa potencializa isso ainda. Então, você vai ter uma energia do coletivo de novidade, você está vibrando isso, então é fundamental que a pessoa realmente, né, tenha atitude e confie. É um ano de olhar para dentro também, do individualismo, da tua força. Não querer que o outro te valide, mas assume essa posição da tua vida. Esse daí é para a pessoa que está vibrando no ano 1. 1. Ano pessoal 1. Ano pessoal 1. No seu aniversário, no cálculo, pegou o dia, pegou o mês e pegou o ano vigente, somou 1, soma esses 3 números, reduz. Então, por exemplo, deu 12, 1 mais 2, ano 3 em 2026 no seu aniversário. E faz muito sentido. Isso daí é motivador, para aquela, principalmente aquela pessoa que fala, meu ano, meu cálculo deu tanto. Né? Todo ano pode ter uma diferença, né? Com certeza. E o 2? O ano 2 é um ano de fazer uniões. O ano 2 é um ano de parceria, é o ano que você precisa ter mais calma, mais paciência. O 2 é um número que pede essa tolerância. Ele é um ano mais lento, então esteja preparado para esse ano mais lento. E o recado principal do ano 2 é olhar para relacionamento. Relacionamento e sociedade, pessoas que estão perto de você, que você compartilha. Então, se está tudo bem, é o momento de ter conquista dentro das suas uniões, é o ano que dá vontade de ficar mais junto, mas se não tá bom, ele é um ano que você precisa resolver. Olha, conversa, faz terapia de casal, às vezes dissolve sociedade, às vezes vem uma sociedade nova, alguém novo para compor, mas é um ano que você precisa estar atento ao teu entorno, às pessoas à sua volta. E o ano 2, ele realmente é um ano que faz as pessoas, né, que estão em relacionamentos afetivos, por exemplo, tem um foco muito grande para isso. Você precisa de diálogo, você precisa de conversa, é um ano de mais negociação, por exemplo.
Então você precisa dessa calma e dessa paciência no ano 2 para o crescimento que vai chegar no ano 3. Que aí, esse daí no caso, no outro ano faz o cálculo, pode dar 3, é isso. É sempre na sequência, Na né? sequência, Eles tá. sempre, os anos eles vão consecutivamente acontecendo, tá? Maravilha, né? Porque podia surgir essa dúvida se dava alguma discrepância. Né, não, é sempre um depois, porque os anos universais eles também vão de 1 em 1, aumentando, né? E o 3? O ano 3, esse é um ano mais agitado. O que o ano 2 tem de calmo, o 3 ele vem para bagunçar, para agitar, é um ano mais acelerado, tem mais movimento. E ele é um ano de crescimento. Aqui é um momento que você expande, que aumenta cliente, aumenta a venda, aumenta dinheiro, e você amadurece muito. Mas para isso, você precisa de contato, você precisa estar com pessoas, você precisa se expor. E vem muitas vezes uma vontade maior de exposição. Então surge mais convite, por exemplo, alguém te chama para fazer uma coisa, uma viagem, e é o momento de aceitar isso, é o momento de se colocar. Então ficar muito fechado no ano 3, você vai perder chance de desenvolver, tá? Tem que tomar cuidado para, às vezes, se a pessoa resiste ao crescimento, não quero, né, me deixa aqui, pode ter aumento de peso, ganho de peso. Porque é um fermento, o universo te joga um fermento, vai ter que crescer. Ó, Então, eu falo assim, né, pega essa energia e canaliza para aquilo que você quer que desenvolva na sua vida. então tem que ter ação, não pode ter procrastinação e nem aquela insegurança que você mencionou, que às vezes não é ação por causa da insegurança. Exatamente. E o 3 é um ano que você precisa, a tua voz, né, você fala melhor, você se expõe melhor, e precisa disso para que esse crescimento aconteça. Então, no ano 3 é o ano que a pessoa fala, conversa, dá essa vontade de se expor mais em todos os ambientes que ela está. Então, se ela faz isso facilita muito esse crescimento que ela vai ter. E o tal do ano 4, né, que é tão assim, vamos dizer, colocado como ruim, se a pessoa estiver vibrando no ano 4, ela pode ficar sossegada, tem coisa boa? Olha, eu diria para a pessoa tomar mais cuidado se ela não está muito bem no ano 3 do que no 4. Sabe por quê? Porque no 3, como eu te falei, tudo aumenta. Agora, se a pessoa está com um problema, o problema aumenta. Se ela está com uma dívida, no ano 3, essa dívida aumenta. Problema no casamento, o problema aumenta. Tudo potencializa no ano 3. Então, por isso que faz a lição de casa no 3, porque o 4 ele é um ano de estruturar. É um ano de pé no chão. É um ano de você organizar a tua vida. Pé no chão, sabe? Sólido. Você pensa no longo prazo, você cria rotina, você se planeja. E aqui, em todos os sentidos, ele é um ano de bastante trabalho, onde você precisa dessa estabilidade, onde você vai trabalhar bastante, o universo vai te trazer oportunidades, às vezes até profissionais. Emocionalmente você precisa também de estabilidade na tua família, sabe? Tudo mais concreto, isso vai te ajudar bastante no ano 4. Então o ano 4 ele é um ano onde principalmente o profissional é a grande peça, é o mais importante. Então se a pessoa gosta do que faz, é o ano que ela se dedica muito. Ela vai construir muita coisa no ano 4. Agora, se ela não gosta do que ela faz, se você está numa empresa, numa zona de conforto, infeliz, sabe o que acontece no ano 4? Você pode ser mandado embora. Isso não deixa de ser um alinhamento, porque você está no lugar errado. Aí o universo te chacoalha e fala, vai embora. Então, um impacto, né? Pode acontecer algo assim no ano 4. E que às vezes também, antes da gente estar no 5, às vezes a pessoa, num primeiro momento, perde o chão, né? Mas não que seja bom ser mandado embora de emprego, ou que a pessoa tenha que pedir conta, mas às vezes, quando acontece, parece que a pessoa perde o chão, mas depois de uns 2 anos ela fala, foi a melhor coisa que aconteceu, né? Ela percebe que portas se abriram, sempre algo vai acontecer depois desse movimento, né, de uma perda de emprego, poxa, ela vai se mexer, ou ela consegue algo que depois ela gosta mais ainda, ou ela começa a empreender e fazer uma coisa que ela sempre quis, mas nunca teve coragem. Então tem várias possibilidades. Então, sim, é entender que se aconteceu isso no seu ano 4, respira e veja como você pode tirar proveito desse momento. E o ano 5? O ano 5 ele é um ano super importante, porque ele é a metade do ciclo. Né? Ano 5, gente, é ano de mudança e de transformação. Esse é um ano de coisa nova, de novidade. Ele é um ano bem mais acelerado. Então, 4 é estrutura, foco, disciplina. 5 é assim, aceleração também, dinamismo, lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E é um ano de libertação. Você precisa estar muito livre, você precisa, e às vezes o universo te pede para que você se libere de crenças, de mágoas, de ressentimentos, coisas do passado que ainda estão presas.
E ele é um ano que deve ser muito transformador. E ao final do ano 5, você precisa estar diferente do que no começo do ano. Você tem que passar por esse processo, que pode ser uma transformação, às vezes, a mudança pode ser de país, de casa, de emprego, de marido, de esposa, pode ser uma mudança interna. Às vezes é algo muito seu, muito íntimo. Às vezes é uma libertação emocional, algo que você estava pegado em alguém, você conseguiu soltar aquela pessoa da sua vida. Então, se prepare, porque o ano 5 ele vai te pedir coisas novas e é um ano que você vai sentir as coisas bastante na pele. Então, fazer uma viagem, ir para um retiro, e ter experiências assim, é, no físico, são muito favoráveis para o ano 5. Muito bom, hein, pessoal? Vai anotando aí. Já sei que vocês estão fazendo o cálculo aí, vai anotando. Escreve o número que deu aí no seu cálculo aqui para a gente poder ter uma relevância, para ver qual é o número que mais está aparecendo, né? Também tem essas. Tem né? essa, tem essa. A gente vai chegar no ano 7, que é um ano de autoconhecimento. Então é o ano onde as pessoas talvez busquem mais conhecimentos desse tipo. Muito Faz bem. sentido. E o 6? 6 é um número que muita gente gosta, né? O 6 ele é o número do amor. 6 é amor, é família, afeto. E ele é um ano onde a pessoa vai voltar a atenção dela para a casa dela e para a família, para as relações. Então, muitas vezes a família precisa de você no seu ano 6. Algum filho precisa, o pai, mãe, seja até uma doença. Às vezes, poxa, a atenção ela vai ser focada para algum familiar, muito provavelmente. Às vezes, resolver questões familiares, conflitos familiares, surgem coisas, uma conversa com mãe que você nunca teve, de repente, acontece. Então, a dica para o ano 6 é não fugir desses movimentos. E é um ano que a pessoa fica mais sensível. Então, pode mexer mais emocionalmente, pode ficar mais chorona, e fica mais caseira, dá vontade de ficar em casa, e é um ano para resolver coisas da casa. Então, se a pessoa mudou de casa, ela vai, né, gastar um tempo ali decorando, arrumando essa casa nova, ou na sua própria casa, poxa, dá vontade de pendurar um quadro, dá vontade de arrumar um cantinho, né, fazer um aconchego gostoso. É um ano que você deve, por exemplo, arrumar, sabe aquele eletrodoméstico que está quebrado, você não está lá encostado? Resolve esse tipo de coisa. Então, esse é o grande foco do ano 6. E o lado afetivo, como é o número do amor, ele é um ano bastante favorável para casamento, por exemplo, para uniões, para você solidificar ali um relacionamento. E o pessoal gosta do número 6, gosta do número 3, né? O pessoal fala muito assim, que é... E o número 7 agora que você vai falar, tem muita gente que também tem aquela predileção pelo 7, né? É curioso isso, né? Cada um vem com a bagagem ali dos números. 7, bom, 7 é o número da sabedoria e da espiritualidade e do autoconhecimento. Ele é o primeiro número de espiritualidade, então ele é um ano onde a pessoa sim vai fazer um mergulho para dentro. Então depois de você cuidar da tua família, agora é o momento seu. Então ele é um ano muito introspectivo, ele é um ano de reflexões, ele é um ano que você vai ter muitas respostas. Mas para você ter essas respostas, você precisa e buscar essas ferramentas. Então, autoconhecimento, espiritualidade, técnicas diferentes, vai estudar alguma coisa. 7 é o ano do estudo. Então, poxa, estuda, né, começa uma formação, quem quer fazer um mestrado, quem quer, seja algo na sua profissão, mas também pode ser algo, e é muito favorável que seja, um curso de autoconhecimento. Poxa, vou estudar constelação familiar, vou estudar o que você tiver de interesse. Ler um livro sobre algo desse tema, por exemplo, porque tudo que você faz no ano 7, nesse aspecto, vai te clarear muitas coisas, vai te trazer exatamente as respostas que você está buscando. E ele é um ano de meditação, de silêncio, de solitude, onde você precisa aprender a ficar com você e a se curtir, porque dentro desse processo você vai ter muita clareza. Interessante, né? Porque às vezes as pessoas colocam até alguns obstáculos para o próprio aprendizado, né? E só o fato da pessoa estar aqui já está vibrando nisso, já está procurando certeza. melhorias num assunto que ela escolheu. Às vezes ela pesquisou sobre o que a gente está falando aqui, caiu aqui e já faz parte disso. Então, legal. Agora eu tenho o número 8, que muita gente associa também ao infinito lá, né? Quando vira, né? O 8, ele é um ano de colheita. Está chegando o final do ciclo, tudo aquilo que você fez no ano 1, tudo aquilo que você batalhou e construiu no ano 4, a colheita ela vem farta no ano 8. Ele é um ano de você ter reconhecimento, e a colheita em todos os níveis, então é sim financeiro, é previsto um aumento de dinheiro, de receita, de salário, bônus, tudo isso pode acontecer no ano 8.
mas também conquistas familiares, conquistas pessoais, coisas de saúde, em todos os sentidos, tá? Ele é para ser um ano bom, um ano favorável. Se você está vivendo um ano 8, perdeu dinheiro, tá na escassez, olha lá para o teu começo do ciclo. O que que você fez ou o que que você deixou de fazer? E o 8, ele também é o número da justiça, da verdade e da honestidade. Então ele é um ano muito favorável para contratos, para coisas judiciais. Então se tem alguma coisa pendente, o ano 8 é bom para resolver esse tipo de coisa. Muito bom, né, pessoal? Anota aí, 8. 8 também é verdade, então é importante e fundamental que a pessoa olhe para a verdade dela e vê se você não está, por exemplo, se traindo, estando num lugar que você não desejaria estar. Ou, por exemplo, estou num trabalho que eu não gosto muito, o ano 8 faz você se confrontar com essas realidades. Estou num relacionamento, tá bom, não tá? Mas o que você está fazendo para mudar? Então, o ano de você também ter atitude e ambição. O 8 traz essa energia da ambição, da conquista, de querer algo grande. É um ano muito favorável para negócios em geral. Então, quer mudar de emprego, quer empreender, quer fazer algo assim? O ano 8 é muito bom para isso. E o fatídico ano 9? Olha, o ano 9, ele, de novo, ele é um ano. Tem dois aspectos importantes. Um deles é realização e conquista. Porque você está finalizando. Tudo aquilo que você fez. Se você fez a lição de casa, se você, né, iniciou, construiu, mudou, cuidou da família, cuidou de você, você chega no ano 9, você também vai ter muitas realizações de coisas que fizeram parte deste ciclo. Por outro lado, ele é a finalização. E ele é o ano do chacoalhão, ele é o ano que você precisa tomar decisões para fazer mudanças das coisas que você não quer mais. Então, coisas que já fazem parte do seu passado, que você sabe que não tá bom, seja relacionamento, seja uma amizade, seja algo espiritual, seja lado profissional. E ele é um ano que faz você pensar muito. Por isso que às vezes você fica mais cansado, e precisa desse lado de atitude. Porque não adianta você ter as respostas e saber o que você precisa fazer e não faz. E o recado do ano 9 é: faz, resolve aquilo, porque senão você vai entrar no seu próximo ciclo, porque vai começar de novo um depois. Se você está carregando um monte de, né, peso, bagagem, que você não quer mais, o novo não vai chegar, você não vai ver o novo, não tem espaço para esses projetos novos chegarem, por exemplo. E aí você se arrasta por mais um ciclo. Aí vai ser mais um ciclo. No negativo, sem conquista, sem muita energia, sabe, mais acomodado. Então, essa transição é fundamental, é uma oportunidade que a pessoa tem de fazer um balanço na vida dela, olhar para tudo e tomar essas decisões. Então, de 9 em 9 anos, volta e aí tem a oportunidade de renovar um ciclo, e esse ciclo ele é gradativo, as pessoas podem ter uma organização fundamental ano após ano. São esses capítulos, né? Na numerologia, a nossa vida ela é formada por esses capítulos e cada um deles tem exatamente essa sincronicidade e esse encaminhamento. Bom, quem tá em casa aí, eu vou perguntar, quanto que deu o meu aí? Que ano que deu o meu aí? Ela fez Olha, você está no ano 5. Tá um ano agitado? O ano 5 ele é um ano de mudança, ele é um ano de coisa nova, ele é um ano que você... Movimento, não sei se teve bastante. viagem, vai para lá, vai para cá. É um ano que você precisa de coragem para se jogar e fazer, sabe, ter experiências novas. Sim, foi esse ano aqui, né? Inclusive, você já veio aqui no começo, né? Já estava começando a movimentar tudo isso. E você vai entrar em 2026, aí você entra no ano 6. No ano 6. Depois desse agito é um ano de pacificar, é o ano de acalmar, é o ano de olhar para a família, para o emocional, para tua casa. Aí muda um pouquinho a energia. Muito bom, ó. Isso me alegra muito, né? Porque depois de um ano agitado, movimentado, você quer dar uma sossegada, né? Então isso é muito, muito bacana. E no geral aqui, o pessoal em casa está acompanhando a gente até agora, gostou com certeza aí, deixou o like, colocou o comentário, participa, vai acompanhar as redes sociais da nossa querida Carol. E eu quero que você passe para o pessoal depois as possibilidades, mas antes, para quem está assistindo, você pudesse assim passar um conselho, digamos assim, uma recomendação, né, para esse ano de 2026 no coletivo para as pessoas, qual seria? Olha, eu acho que o principal é
Confia em você, confia na sua força. Só você pode fazer o que você veio fazer nesse mundo. Você tem uma marca registrada e você tem uma oportunidade aqui de se reconectar com isso, trazer tua força, trazer tua atitude. Então olha para o que não está bom e realmente ainda dá tempo de você resolver, de você fazer uma mudança na sua vida. Porque as coisas novas, elas só vão chegar a partir do momento que você resolveu e se olhou. Muito bom, muito profundo isso. Eu quero agradecer a tua presença aqui num dia de hoje que tá uma ventania aqui na cidade de São Paulo, né? É isso Idas e aí. vindas. Hoje parece que tá tudo balançando aqui em volta, né? Não, tem um... Tá eparrei, Anselmo, eu até falei. E eu quero que você passe para o pessoal as suas redes sociais e as possibilidades, né, de contato, trabalho, né, e novidades. Rede social, Instagram basicamente é carolgraber.numerologia, tem meu site também que é carolgraber.com, tem os atendimentos individuais onde eu faço a leitura com a pessoa, tem um atendimento agora coletivo que eu criei esse ano que chama Desvende o Seu Mapa, que eu tenho 2 encontros, então eu consigo atender mais pessoas num valor mais acessível, né? A ideia é poder levar a numerologia para o máximo de pessoas que eu posso. Então a pessoa recebe um material com todos os números do mapa. E aí, nesses 2 encontros, eu explico com mais detalhe, porque às vezes né, só o escrito ali fica um pouco confuso e a pessoa não consegue exatamente entender. Então, o próximo vai ser em fevereiro, mas é um curso que eu vou dar de tempos em tempos. Eu tenho também alguns cursos, né? O que é numerologia? Números iguais, eu tenho também curso que está lá dentro da minha plataforma do Instagram. Então, me segue, tá lá, eu sempre estou aí colocando essas possibilidades. Opções demais, hein, pessoal? O outro episódio dela foi um sucesso de audiência, o pessoal gostou muito, vem crescendo cada vez mais e eu espero que esse tome o mesmo rumo porque os assuntos foram diferenciados e vai acrescentar muito na tua trajetória. Gratidão mais uma vez, minha amiga. Obrigada a você, Fábio, pelo convite. Eu adoro estar aqui, gosto muito, já estou sentindo até em casa aqui, tá bom? Então que venham muitos outros e que esse ano de 2026 seja abençoado, iluminado e que o planeta né, consiga aí, com o individual de cada um, passar por essa trajetória, que a gente possa acessar o amor, né? Mais rápido. Com certeza, com certeza. Obrigada que assim seja. pelo convite. É isso aí, pessoal. Gratidão por você estar aqui e eu vejo você no nosso próximo episódio. Até lá.